Como é que se desbloqueia a mente e se produz de maneira mais criativa? Talvez essa seja a pergunta de R$ 1 milhão, mas eu tô aqui para tentar me ajudar a te mostrar como é que isso acontece. Escrever e rabiscar no meu bloquinho talvez seja uma das ferramentas mais poderosas que eu encontrei para aguçar a minha criatividade. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que esse vídeo faz parte de uma série onde eu me desafiei a me tornar um artista até o final do ano. Meu nome é Caio Monteiro e nesse vídeo eu vou te mostrar a continuação da técnica que eu trabalhei no vídeo passado e a construção da ideia para a minha primeira ilustração. Eu fiz algumas anotações no meu caderninho e tudo que eu escrevi vai me ajudar a guiar toda a minha ideia para a minha primeira obra. E o conceito ficou assim: eu me sinto um cara cheio de vontade, determinado e louco para conquistar várias coisas, mas parece que nunca chega, parece que eu sempre me saboto. Depois eu defini em tópicos e ficou: melancolia, ansiedade, autossabotagem e busca pela felicidade. Fui direto procurar por imagens que estariam relacionadas com esses tópicos que eu tinha anotado, mas não encontrei nada de muito interessante. Essa coisa da procura da felicidade ficou na minha cabeça e eu lembrei de uma frase que eu ouvi quando era criança que era mais ou menos assim: a felicidade é como uma borboleta. Você corre atrás dela e ela se afasta de você, mas um dia você está lá de boa e ela pousa no seu ombro. Eu gostei muito de relacionar a felicidade com a borboleta, porque a borboleta é um animal que representa muito essa coisa da transformação, da metamorfose. Ela também não vive muito, então traz um aspecto efêmero. Continuando a minha pesquisa de imagens, eu fui procurar dentro dos movimentos artísticos que eu mais gosto. E o primeiro, é claro, foi a Renascença. Eu falei sobre isso no vídeo passado e por isso que é legal você dar uma olhada em cada etapa do processo para você não ficar perdido em nenhuma referência. E logo de cara trombei com aquela que talvez seja uma das mais icônicas da Renascença, que é a Criação de Adão, do Michelangelo. Essa talvez seja uma das mais icônicas obras da Renascença, sabe? A Criação de Adão, do Michelangelo, é uma puta obra e tem muita mística envolvida nesse quadro, porque se trata do momento em que Deus está criando o homem, sabe? E aqueles dois dedinhos que nunca se encostam, mas parece que vão se encostar a qualquer momento, mas nunca se encostam. Gostei. Logo eu imaginei uma mão quase encostando numa borboleta. E já traz uma ideia interessante, mas acho que ainda falta algum elemento para trazer essa coisa da autossabotagem. Imaginei de repente uma outra mão que poderia vir ameaçar essa borboleta, mas não sei, acho que outra mão talvez ia ficar meio redundante. Comecei a imaginar predadores de borboletas, sei lá, talvez um sapo, um lagarto, e foi aí que eu tive uma ideia. Eu não sei se um camaleão come borboletas, mas o fato dele se camuflar no ambiente, fazer parte do ambiente, traz um aspecto bem interessante. Legal, agora que eu defini os elementos que eu quero trabalhar, vamos elaborar um esboço. Escolhi algumas imagens de referência e fiz uma montagem dos elementos mais ou menos como eu imaginei. Baixei a opacidade e marquei as linhas principais do projeto. Eu sou tatuador e essa coisa de baixar a opacidade e marcar as linhas principais é a criação do que a gente chama de decalque. É um desenho mais bruto, só com as linhas principais, para a gente ver tamanho e encaixe, que a gente cola no cliente para aí então tatuar. É como se você estivesse usando uma mesa de luz com o papel sobre a sua referência. Tem gente que acha que mesa de luz é trapaça, que fazer montagem é roubar no jogo, mas cara, são ferramentas que estão aí para ajudar a gente a ganhar tempo. Eu poderia criar todo o processo à mão, a elaboração do sketch, tirar foto da minha própria mão, da posição que eu quero e fazer tudo certinho, mas essas ferramentas estão aqui para ajudar a gente, sabe? Então por que não usar? O que eu não curto é quando uma pessoa pega uma imagem pronta, gerada por inteligência artificial ou não, e usa como produto final e diz que foi ela que fez. Isso eu acho meio sabe? Mas é papo para outro vídeo. Bom, a próxima etapa é fazer o desenho na mão, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo porque eu não quero fazer vídeos muito longos. Eu quero fazer vídeos mais curtos de cada etapa para ficar bem didático. Depois que eu terminar essa primeira ilustração, aí sim eu vou acelerar o passo e fazer vídeos mais dinâmicos. Então acompanha essa série, se inscreve no canal, deixa o like, nos comentários nem que seja um foguinho já me ajuda bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.